alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Hoje iremos estudar um importante tema acerca do átomo. Nesta apresentação, elaborada pelo professor Heber Barbosa, iremos vivenciar o estudo do tema Estrutura Atômica Básica. Nas videoaulas anteriores, nós estudamos a evolução das teorias e modelos atômicos. Desta vez, acerca do átomo, iremos estudar a sua estrutura e conceitos derivados da estrutura atômica. Sendo assim, é fundamental que você entenda que esta aula faz parte de nossa sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, você vai utilizar instrumentos como este, ferramentas como essa videoaula, para estudar em sua casa. Ao estudar, você constrói os primeiros pilares do seu conhecimento e você tenta ensinar alguém aquilo que você estudou em casa. E quando você ensina alguém e se esforça para aquela pessoa entender o que você está ensinando, você percebe então que aprende. Você aprende melhor quando você ensina. E esse ensino pode ser feito tomando por base o seu estudo realizado em casa. Esse é o grande foco da sala de aula invertida. Para iniciar o nosso estudo, vamos utilizar um vídeo, uma reportagem do Fantástico para lançar o debate acerca do tema estrutura atômica. Vamos ao vídeo. Descaso, má sorte, uma sequência de fatalidades. Estas eram consideradas as causas do pior acidente radiativo do Brasil, até agora. Mas 30 anos depois da tragédia com o Césio 137, o Fantástico voltou a Goiânia, visitou o local onde era o ferro velho em que tudo começou, encontrou sobreviventes, ouviu cientistas e conseguiu um depoimento exclusivo que traz uma reviravolta no caso. O vídeo realmente muito interessante. Ele fala sobre Césio 137. Inclusive, aquele aluno que ficou curioso para assistir toda a reportagem, é bom lembrar que na descrição desse vídeo, ou melhor, nas mensagens e comentários embaixo neste vídeo, eu vou colocar uma mensagem fixa no topo contendo o link para toda essa reportagem. Ora, vamos então estudar a estrutura do átomo. E nesse estudo da estrutura atômica, é fundamental que você venha lembrar que o átomo, ele é basicamente formado por um núcleo central, muito pequeno, muito denso, com grande massa. Aliás, a massa do átomo está no núcleo. É fundamental também que você entenda que em todo o núcleo há uma região gigante chamada eletrosfera, uma região que chega a ser 10.000 a 100.000 vezes maior que o próprio núcleo do átomo. Lembrando ainda que o núcleo atômico ele contém dois tipos de partículas: os prótons positivos, que foram descobertos por Rutherford com o apoio de Eugen Goldstein. No núcleo também temos os nêutrons, que foram descobertos por James Chadwick. É bom lembrar que Rutherford, ele falou que no núcleo haviam prótons e algo mais além dos prótons. Agora, esse algo mais, que são os nêutrons, foram confirmados posteriormente por James Chadwick. A eletrosfera contém os elétrons se movimentando, elétrons esses que foram descobertos por Thomson. Sendo assim,
aqui você encontra a estrutura do átomo, o núcleo, contendo as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas sem carga, que são os nêutrons. Perceba também que nós temos os elétrons, e alguns detalhes é fundamental que você venha anotar. Por exemplo, o núcleo tem 3 prótons, 3 cargas positivas. A eletrosfera está com 3 elétrons, 3 cargas negativas. Então, estudante, normalmente, naturalmente, os átomos têm a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Ou seja, dentro do átomo, nós temos partículas eletricamente carregadas. Mas no todo, o átomo é eletricamente neutro. Outro pequeno detalhe é você observar que os nêutrons estão em maior quantidade que os prótons. Aqui nós temos 3 prótons, nós temos 4 nêutrons. Isso é importante para manter a estabilidade do núcleo. Quanto maior a quantidade de nêutrons no núcleo atômico, mais estável será o núcleo. Lembrando que nós temos sim diversos elementos químicos onde a quantidade de nêutrons não é maior que a de prótons. Nós temos sim diversos elementos químicos onde a quantidade de nêutrons é igual à de prótons. Nós temos até o caso do hidrogênio, que tem um próton só no núcleo e nenhum nêutron. Mas a maioria dos átomos dos elementos químicos apresentam mais nêutrons que prótons no núcleo para manter a estabilidade deste núcleo. A estrutura atômica é basicamente formada por 2 regiões: um núcleo central e uma eletrosfera em sua periferia. O núcleo é extremamente pequeno, muito denso, por concentrar praticamente toda a massa do átomo, e constituído por 2 tipos de partículas: os prótons positivos e os nêutrons, partículas sem carga, responsáveis por manter a estabilidade nuclear. A eletrosfera é a região periférica do átomo, chegando a ser cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. A eletrosfera apresenta partículas negativas, que se movimentam ao redor do núcleo atômico. Iremos então avançar no nosso estudo. Dessa vez, estudando conceitos associados ao núcleo do átomo. Dentre esses conceitos, o primeiro que vamos comentar é o número atômico, que é simbolizado pela letra Z. Lembrando que número atômico também é chamado de carga nuclear. Número atômico ou carga nuclear. Ora, o número atômico, representado pela letra Z, corresponde ao número de prótons presentes no núcleo do átomo, ou seja, a informação conhecida como número atômico nada mais é que uma informação que indica a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo. Lembrando que o número atômico, o número de prótons, é a principal informação que se pode fornecer acerca do átomo. Dando sequência, iremos agora estudar número de massa, cujo símbolo é a letra A. Ora, o número de massa, representado pela letra A, é a soma dos números de prótons, ou número atômico Z, e de nêutrons, que eu vou chamar aqui de N, presentes no núcleo do átomo. Então, o número de massa, que na verdade não é uma massa, o número de massa é a soma de uma certa quantidade de partículas existentes no núcleo do átomo. O número de massa é um número que indica a soma do número de prótons com o número de nêutrons existentes no núcleo do átomo. Vamos então dar sequência ao nosso estudo, exemplificando. E para exemplificar, eu trago para você aqui um núcleo atômico. Não estou mostrando aqui a eletrosfera do átomo, porque nós iremos comentar conceitos associados ao núcleo. Por isso que eu estou aqui nessa imagem, dando ênfase ao núcleo atômico.
Ora, nesse núcleo, você percebe que nós temos 3 prótons. Então, prótons são 3, então o número atômico é 3. Z igual a 3. É importante que você associe, estudante, esses dados aqui digitados com essa imagem. 3 prótons, número atômico 3, Z igual a 3. Ora, se nós temos 3 prótons e temos 4 nêutrons, se você realiza a soma do número de prótons com o número de nêutrons, que aqui no caso vai dar 7, você terá então o número de massa. Número de massa 7, A igual a 7. Então observe, estudante, que esse A, número de massa, é simplesmente a soma das quantidades de prótons e de nêutrons, A igual a 7. Relembrando, o número de prótons que é no núcleo é a informação conhecida como número atômico ou carga nuclear. Façamos, então, um breve resumo acerca do que estudamos. O número atômico, simbolizado pela letra Z, corresponde à quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. O número de massa, simbolizado por A, corresponde à soma das quantidades de prótons e de nêutrons contidos no núcleo do átomo. Avançando o nosso estudo, nós veremos agora a forma com que se escreve cada átomo, a simbologia para os átomos dos diversos elementos químicos. Notação significa a forma como algo é simbolizado graficamente. Para isso, considere que a representação que vai aparecer aqui embaixo, ela ilustra uma variedade do átomo do elemento lítio. Então eu vou utilizar átomo do elemento lítio para discutir a notação, a simbologia para as espécies químicas, para os átomos. Então aqui você encontra um átomo, com 3 prótons, 4 nêutrons, 3 elétrons. Lembrando que a quantidade de elétrons ela é igual à quantidade de prótons nos átomos eletricamente neutros. E nós teremos aqui a seguinte notação. Vamos lá. Átomo do elemento lítio, Li. Li, essas 2 letras, estão simbolizando o elemento lítio. Escutem, os símbolos dos elementos, eles podem ter uma letra só. Por exemplo, hidrogênio é a letra H. Mas se tem uma letra só no símbolo, tem que ser uma letra maiúscula. Então, se tivéssemos hidrogênio, seria um H maiúsculo. Carbono é a letra C, é um C maiúsculo. Mas lítio estamos simbolizando por 2 letras. Então, a segunda tem que ser minúscula. Por exemplo, se nós tivéssemos cálcio, seria Ca, o C maiúsculo e o A minúsculo. Então, relembrando, no símbolo gráfico de um elemento químico, nós podemos ter 2 letras ou uma letra só. Se tivermos 2 letras, a primeira é maiúscula e a segunda minúscula. Se tivermos no símbolo do elemento uma só letra, então será uma letra maiúscula, ok? Esse 3 aqui é o número atômico, que na verdade é o número de prótons. Ou seja, nesses símbolos, no lado esquerdo inferior do símbolo, aparece a quantidade de prótons, também chamada número atômico. Na parte esquerda superior, você encontra esse 7, que na verdade, pode observar, é a soma de 3 prótons com 4 nêutrons. Então, 7 é o número de massa. Então, no símbolo nós temos, no lado esquerdo inferior, número atômico ou número de prótons ou carga nuclear, e no lado esquerdo superior, o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. Importante comentário. Este símbolo Li73 pode ser abreviado por essa escrita, lítio 7. Essa escrita lítio 7 quer dizer
átomo de lítio com número de massa 7. Então, lítio 7, essa forma de escrever está representando este símbolo, não é? Átomo do elemento lítio com número de massa 7. Importante conhecer essa forma de escrita acerca dos átomos. Dando continuidade, Li é o símbolo do elemento lítio. Você lembra que na tela anterior, aqui apareceu o número 3, que na verdade é o número atômico, Z. Então, Z, número atômico, fica no símbolo, no lado esquerdo inferior. E temos esse número atômico como sendo a própria quantidade de prótons. Não esqueça essa informação, número atômico, número de prótons, sendo esta a principal informação que você pode ter acerca do átomo, acerca da identificação do átomo, o número de prótons. Temos ainda aqui A. Você lembra que na imagem anterior, aqui havia o número 7, que era a soma de prótons mais nêutrons. Então aqui na parte esquerda superior, número de massa, que é a soma das quantidades de prótons e nêutrons. Então vejamos exemplos. No primeiro exemplo, eu trago para vocês um determinado átomo do elemento sódio. Não é sódio. É importante você entender que sódio em latim é nátrium. Por isso que o símbolo é Na. E estudante, não esqueça, a partir desta videoaula, cada elemento químico mencionado, o nome do elemento com o seu símbolo, você não deve esquecer. Inclusive, estamos vivenciando sala de aula invertida. Então é fundamental que você pegue o seu caderno e vá anotando nome de elementos químicos e seus símbolos. Faça a sua lista de símbolos de elementos químicos com o nome desses elementos. Ora, acerca desse átomo de sódio, nós queremos saber o número de massa, o número atômico, a quantidade de nêutrons, prótons e elétrons. Bem, o número de massa, esse valor na parte superior esquerda, o número de massa. Aqui embaixo, o número atômico, ou seja, número de massa 23, número atômico 11. E você sabe que o número atômico é o próprio número de prótons, por isso que é 11. E você sabe que nos átomos eletricamente neutros, a quantidade de elétrons é igual a de prótons. Professor Eber, como é que eu sei, olhando para esse símbolo, que ele representa um átomo eletricamente neutro? Porque, aluno, está percebendo esse lado direito superior, onde não tem nenhuma carga positiva nem negativa escrita aqui? Quando nesse símbolo você tem esses números, 23, 11, e nenhuma carga positiva nem negativa aparece escrita no símbolo, isso quer dizer que estamos representando um átomo eletricamente neutro. Então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, porque o átomo está eletricamente neutro. Lembrando ainda que esse símbolo Na2311 pode ser escrito de 3 formas diferentes. Sódio 23, separado aqui uma distância, um espaço, ou sódio 23 tudo junto, sódio tracinho 23, são formas de se escrever relacionando-se a este símbolo Na23. É fundamental que você entenda que essa linguagem está associada a este símbolo. Eu trago então um comentário acerca daquela reportagem onde você escutou a expressão Césio 137. Ora, aquela expressão da reportagem Césio 137 está se referindo ao átomo de Césio de número de massa 137, simbolizado dessa maneira, Césio CS 137, número de massa. Então, naquela reportagem, eles estavam falando de um acidente que houve aqui no Brasil, onde crianças encontraram
pedaços de césio 137 e levaram para suas residências um acidente nuclear. E naquela reportagem, a expressão césio 137, que você podia não ter entendido, significa que as crianças encontraram o átomo de césio esse com número de massa 137. Eu trago aqui um outro comentário. Sempre que você assiste uma reportagem que fala sobre energia nuclear, essa reportagem fala sobre urânio 235. Isso significa dizer que o urânio utilizado para a produção de energia em usinas nucleares, esse urânio é o urânio de número de massa 235, que pode ser simbolizado por U em cima, 235, lado esquerdo. O número de massa 235. É importante que você dê uma pausa no vídeo e observe bem essa imagem para entender a linguagem utilizada nesse estudo acerca do átomo. Então, eu trago para você um outro exemplo associado ao elemento cloro. Dos diversos átomos que pertencem ao elemento cloro, eu trago para você o átomo de cloro de número de massa 35, que é a primeira informação que está sendo solicitada nessa lista. Número de massa 35 e Z, número atômico 17. Então temos aqui número de massa 35, número atômico 17, e o número atômico é o próprio número de prótons. E esse número de prótons 17 é igual ao número de elétrons na eletrosfera 17, porque você percebe que neste símbolo não há nenhuma carga positiva nem negativa escrita aqui no símbolo. Nós veremos em um vídeo posterior que quando existe aqui um mais ou um menos, então o átomo não está eletricamente neutro, ok? Mas nessa videoaula, todos os símbolos estão aparecendo sem nenhuma carga positiva nem negativa aqui no lado direito, ok? Sendo assim, quando você tem que esse valor 17 é o número atômico, que é o número de prótons, automaticamente você conclui que também existem 17 elétrons na eletrosfera. E quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, o átomo está eletricamente neutro, apenas repetindo, e essa neutralidade do átomo é percebida porque aqui no canto direito superior nenhum símbolo positivo nem negativo aparece. Isso é indício de que o átomo é eletricamente neutro. Eu trago ainda um outro exemplo, não é? Elemento hidrogênio. Então, dos diversos tipos de átomos que pertencem ao elemento hidrogênio, eu estou trazendo aqui o hidrogênio que tem número de massa 1, número atômico 1, ok? Ou seja, esse átomo de hidrogênio tem número de massa 1, número atômico 1. Ora, você sabe que nêutrons, número de massa, tirando os prótons, ficam os nêutrons. Ou seja, se eu tenho número de massa 1 e número atômico 1, então não tenho nenhum nêutron. Porque o número de massa, na verdade, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, se o número de massa é 1 e já tem um próton, então nós não temos nêutrons, zero nêutron. E o número de prótons diz, o número atômico diz o número de prótons, que como o átomo está eletricamente neutro, diz o número de elétrons. E quando a quantidade de prótons é igual a de elétrons, o átomo está eletricamente neutro. Nesse próximo exemplo, onde o elemento mercúrio está sendo aqui representado pelo átomo de mercúrio 280. Aqui, nesse exemplo do mercúrio, eu vou enfatizar bastante com vocês o cálculo da quantidade de nêutrons
que eu não foquei tanto nos exemplos anteriores, como calcular a quantidade de nêutrons. Então observe, com relação ao número de massa, você tem aqui 200. O número atômico é 80. 80 é o número atômico. Professor, por que aqui está aparecendo 120 nêutrons? Porque, estudante, você sabe que o número de massa, que é 200, é a soma do número de prótons, 80, mais o número de nêutrons. Então, aqui nesse símbolo, o número de nêutrons não aparece escrito explicitamente. Porém, se você tem número de massa e subtrai a quantidade de prótons, o que vai sobrar é a quantidade de nêutrons. Então, estudante, para encontrar a quantidade de nêutrons, olha como é simples. Você faz número de massa menos o número de prótons, 200 menos 80, que vai encontrar a quantidade de nêutrons, 120. Então, numa linguagem bem rudimentar, nesta simbologia, esse valor de cima menos o valor aqui de baixo vai nos fornecer o número de nêutrons. Numa linguagem mais refinada, o número de massa menos o número atômico resulta o número de nêutrons. Agora, prótons são 80, porque a partir do momento que você diz que esse 80 é o número atômico, você sabe que o número atômico é a quantidade de prótons. E a ausência de carga positiva e negativa nesse símbolo está dizendo que esse átomo é eletricamente neutro. E nos átomos eletricamente neutros, a quantidade de prótons é igual a de elétrons, reforçando a definição. Átomo eletricamente neutro é aquele onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos avançar o nosso estudo, desta vez comentando o que é elemento químico. Você observou nas telas anteriores, nos exemplos, que eu falei muito assim, um átomo do elemento hidrogênio, um átomo do elemento sódio. Por que essa linguagem? Um átomo do elemento. Vamos explicar melhor? Bem, elemento químico é o conjunto de todos os átomos existentes na natureza e apresentam a mesma quantidade de prótons. Estudante, mesmo estando no singular, elemento químico, no singular, mas a expressão elemento químico se relaciona com um conjunto de muitos átomos. Agora, todos esses muitos átomos, eles terão a mesma quantidade de prótons no seu núcleo. Elemento químico é um conjunto de átomos, mas todos esses átomos necessitam ter a mesma quantidade de prótons no núcleo para que pertençam ao mesmo elemento químico. Então, o elemento químico é um coletivo, é um conjunto, é um grupo. Então, o elemento químico é formado pelos átomos. Os átomos constituem o elemento, desde que sejam átomos com a mesma quantidade de prótons. Lembrando que mesmo a quantidade de prótons é uma expressão que está associada ao termo isótopos. Isótopos. Ora, isótopos são átomos com a mesma quantidade de prótons. Sendo assim, nós podemos dizer que elemento químico é um conjunto de isótopos. Isso mesmo, elemento químico não é um conjunto de átomos que têm a mesma quantidade de prótons, só que átomos que têm a mesma quantidade de prótons, eles são isótopos. Então, elemento químico é um conjunto de isótopos. Dando continuidade, vamos trazer para você agora elemento hidrogênio. Como exemplo, o elemento hidrogênio, ele é constituído de 3 variedades. Nós temos aqui, observe, 3 átomos diferentes. Sim, diferentes. Porque esse átomo aqui, por exemplo, tem 2 nêutrons e um próton no núcleo. Esse só tem um nêutron com o próton. Esse nenhum nêutron tem. Então são átomos diferentes. São variedades de átomos
variedades de átomos. Só que essa variedade de átomos, em todos os átomos, nós temos um próton, um próton e um próton. E átomos com o mesmo número de prótons são chamados isótopos. Daí a expressão variedades isotópicas. Isotópicas, porque todos esses átomos têm a mesma quantidade de prótons, e variedades, que são átomos diferentes, são vários átomos distintos. Acontece que elemento químico é um conjunto formado por todos os átomos que têm a mesma quantidade de prótons, mesmo que esses átomos sejam diferentes, sejam átomos variados, mas esses átomos diferentes pertencem a um só elemento químico, que no caso aqui é o elemento hidrogênio. Agora vejamos alguns detalhes. Esse átomo de hidrogênio aqui é o mais abundante no universo, é o mais abundante na Terra, na natureza. O hidrogênio com um próton só é chamado prótio. É o hidrogênio de número de massa 1 e número atômico 1. Esse outro átomo do elemento hidrogênio, ele é chamado deutério. Aluno, importante que você não esqueça do deutério. Você vai escutar falar muito sobre ele ao longo de sua vida de estudante de química. O hidrogênio deutério, tem número de massa 2. Por que número de massa 2? Porque o núcleo tem um próton mais um nêutron. E você lembra que número de massa é a soma de Z mais M, número de massa 2. O número atômico é 1, lógico, porque só tem um próton, número atômico 1, um próton, número atômico 1. Esse deutério, ele está presente na água do fundo dos oceanos. Outro exemplo, dentro dos reatores nucleares, aquela água nos reatores nucleares, boa parte dela acaba contendo o hidrogênio deutério. Ok? Então, o deutério não é o hidrogênio mais abundante no planeta, mas ele é abundante na água do fundo dos oceanos, na água dos reatores nucleares, no Sol. No Sol tem bastante deutério. Agora, nós temos ainda o trítio, que é o hidrogênio de número de massa 3, lógico, porque tem um próton com 2 nêutrons, então número de massa 3, não é? Esse trítio, ele não se faz presente na natureza. Todavia, fenômenos nucleares provocados pelo homem podem gerar o trítio. Então, abundantes na natureza, nós temos prótio, deutério. Trítio não tem abundância natural. E aqui você tem uma imagem importante das variedades isotópicas do elemento hidrogênio. E essa imagem esclarece para você que elemento é o conjunto de todos os átomos que apresentam o mesmo número atômico. Aqui está um resumo acerca do tema que estudamos. Importante essa imagem com todo o resumo acerca do que vem a ser elemento químico. Nesse momento, chegamos na fase de exercitar. Todavia, esse exercitar não será dentro deste vídeo. Você está recebendo, através dos comentários desse vídeo, tem um comentário fixo no topo, tem uma mensagem minha no topo dos comentários desse vídeo, contendo dois links para você entrar em 2 atividades, exercícios sobre esse assunto. É importante que você clique nos links lá na primeira mensagem do topo e realize a resolução 2 exercícios que pertencem ao Google Formulários. É bom lembrar também que lá na primeira mensagem dos comentários, que está fixo, que eu coloquei no topo, você tem um link que dá acesso aos slides que eu utilizei para gravar este vídeo. Então vamos estudar. Inclusive, você deve usar os slides para abrir
o slide no notebook, no celular, espelhar na televisão os slides e ensinar para alguém aí em sua casa, reunir a família, pai, mãe, irmãos, projetar o slide no televisor da sala e ministrar uma aula sobre estrutura atômica. Porque quando você faz, você aprende mais. Após a resolução dos exercícios, você terá verificado o quanto aprendeu com essa aula à distância, mesmo não estando em um ambiente físico com o professor presencialmente, mas você poderá responder os quesitos e ao conseguir acertar os exercícios, você perceberá o quanto realmente aprendeu. Sendo assim, alunos, chegamos ao final da primeira etapa de estudos acerca da estrutura atômica. Eu digo primeira etapa porque nós teremos, logo em breve, um segundo vídeo falando sobre fissão e fusão nuclear. O próximo tema para a próxima videoaula, fissão e fusão nuclear, que são temas associados ao tema que vimos nessa primeira videoaula. Após o vídeo sobre fissão e fusão nuclear, então teremos um outro vídeo que fala sobre os íons, o estudo dos íons, que são espécies químicas que não estão eletricamente neutras. Então haverá um terceiro vídeo falando sobre íons e finalmente haverá um quarto vídeo que será apenas resoluções de exercícios. Foi um prazer estar com vocês nessa videoaula. Encontro todos vocês no próximo vídeo. Até lá, gente!